Boa noite a todos, queridos companheiros, internautas. Mais uma vez estamos reunidos essa noite, nesta casa Fraternidade Francisco de Assis. A fraternidade ela fica localizada no bairro da Vila Ema, em São Paulo. E contamos hoje com a presença, então, do nosso companheiro, o Rogério Braga. Rogério Braga é um trabalhador, né, da Casa Amigos de Jesus. Não que não sejamos amigos de Jesus, né, Rogério? Mas é mais chique. Essa casa ela fica localizada em Itaquera. E hoje ele vai trazer para nós, então, o título da palestra é O Poder da Vontade em Nossas Vidas. Fique à vontade, seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. Então, novamente, boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver novamente nessa noite. E a gente fica muito feliz quando recebe o convite de vocês para estarmos aqui, buscando, através dessa mensagem do Cristo, deixarmos um pouquinho daquilo que a gente está buscando, através também dessa mensagem, fazer da nossa vida uma transformação, uma reforma e um caminho. Sugerido que foi por um amigo, né? Eu perguntei, poxa, eu vou novamente lá no Francisco de Assis, na casa de uns amigos valorosos, que agora, muito mais do que nunca, muito mais que vocês possam imaginar, está gravado nos nossos corações. Que tema? Aí o meu amigo foi muito generoso comigo e falou assim, por que você não fala do poder da vontade na vida das pessoas? Aí eu falei assim, esse tema é gostoso, vai ser um tema até fácil de fazer. Aí eu peguei, há umas 2 semanas, né, comecei a buscar material na internet, comecei a buscar material nos livros. Eu falei, que danado, o tema é difícil, mas vamos lá. Se a gente está aqui pela vontade de Deus, se nós reencarnamos nesse mundo ainda de expiações e provas, se nós temos muito a fazer, é porque muito a gente não fez. Sabendo que nós estamos vivenciando aí um 2011, onde nós, ao longo desses outros anos anteriores, com certeza fizemos um planejamento e colocaríamos a nossa vontade, imprimiríamos a nossa vontade, para que esse 2011 fosse diferente de todos os anos anteriores. Então a gente buscou o conhecimento doutrinário, a gente buscou o conhecimento intelectual, a gente fez os nossos planejamentos, as nossas metas. Mas o que nos impulsiona? O que nos faz acreditar que a gente pode vencer? Quais são os nossos objetivos com relação a esse vencer? O que nós viemos buscar aqui na Casa Espírita? E o que a Casa Espírita tem feito por nós? O que representa a doutrina espírita para nós nesse instante de 2011, que nós temos plena consciência que nós somos espíritos universais, que reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, não posso afirmar que sempre nesse orbe, mas em outros, e até nesse, se assim fizermos por merecer, para que a gente atinja verdadeiramente esse ponto culminante, que é evoluir para buscarmos novamente a presença do nosso Criador, que é o nosso Pai. Porque nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós podemos fazer como Jesus nos disse, porque Jesus conhecia esse manancial que existia em nós, e coloca lá no seu Evangelho, vós são deuses, podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Depois que ele falou isso, há 20 séculos atrás, nós que talvez engatinhávamos de uma forma ainda muito lenta em nossa jornada evolutiva, isso veio nos abalar. Porque foi daí que a gente começou a despertar para esse manancial que nós temos em nós, espíritos, né? Em nós, espíritos que trocamos de vestimentas, mas continuamos muitas vezes com a mesma personalidade. Trazemos ainda para essas reencarnações, as anteriores, as futuras, os mesmos vícios, os mesmos defeitos, mas nós que em 2010, no dia 31 de dezembro de 2010, fizemos um pacto com nós mesmos. A partir desse ano, frequentador que sou da doutrina espírita, quero transformar a minha vida. Pode ser que a gente pense na vontade como algo que nos leve única e exclusivamente para vencermos no campo material, que também não é nos vedado a isso. Vivenciar experiências no campo material tendo os nossos benefícios, desde que os benefícios não nos possuam, é lícito. Mas foi para isso que nós reencarnamos aqui na Terra?
Foi para isso que a gente tem buscado, através da doutrina espírita, do Pentateuco, das obras de André Luiz, do Emmanuel, Joana de Ângeles, nos prepararmos para voos futuros? Ainda que seja necessário que nós tenhamos base, né? Que nós tenhamos uma paz material, nós viemos para mais, porque nós somos filhos de Deus. Então, quais são os nossos objetivos relacionados a essa potência divina que nos impulsiona a vencer obstáculos? Muitas vezes os obstáculos materiais são até fáceis de ser superados. Mas quando se fala em termos de obstáculos espirituais, onde a gente deve estar buscando com a nossa firme vontade vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa inveja, que quando nós precisamos imprimir a nossa verdadeira vontade para começarmos a perdoar os nossos semelhantes, aí é onde a gente sente que aquela força, né, antagônica que nos acompanha algumas vezes, aquela que ainda nos chumba para o lado negativo do ser espiritual, predomina. Mas nós, como foi dito, a partir de 2010 o nosso projeto é outro. Nós vamos vencer. Nós somos talhados a amar, porque Deus é amor. E como é que eu faço isso? Querendo, traçando metas, da mesma forma que eu quis, né, os meus objetivos materiais, eu preciso imprimir a mesma vontade para adquirir esses objetivos espirituais. E nós temos na doutrina o mecanismo, nós temos na doutrina degraus. Porque se nós vivenciarmos a mensagem do Cristo na sua essência, através do Evangelho segundo o Espiritismo, sem fanatismo, com certeza nós vamos ver que nós realmente somos espíritos poderosos, que já pensamos de uma forma diferenciada com relação ao nosso universo. Quantas coisas existem no nosso universo em dimensões começadas daqui, de hoje, da onde nós estamos presentes, dimensões que se interpõem a esta casa, espíritos que flutuam nessas dimensões. Quantas maravilhas estão acontecendo através da vontade desses espíritos que manipulam os fluidos universais, manipulam o ectoplasma daqueles que estão presentes. Quantas curas não vão acontecer nessa noite? Quantos espíritos, através da vontade daqueles que nos acompanham nessa jornada evolutiva, nos auxiliarão e auxiliarão aqueles que estão presentes. Será que a gente tem noção de tudo isso? Será que a gente tem noção que quando nós nos propomos a seguir o Evangelho do Cristo, nós ganhamos em potencial que muitas pessoas admirarão? Quando eu olho a figura, né, quando eu estudo a figura, quando eu vejo a biografia, quando eu escuto a música que faz lembrar Francisco, a gente vê um pouco dessa vontade, né, de servir a Deus em toda a sua essência, de trabalhar em si os valores do Espírito, que em milênios vem caminhando junto uma reforma, junto uma transformação dos seus valores. Um Espírito que conseguiu, né, através da bondade, da vontade, em servir o Cristo, modificar uma região em sua época. O que seria mais fácil, né? Ter por vontade os bens materiais ou ter por vontade os bens universais? São perguntas, são respostas que a vida nos mostra no caminhar do dia a dia. Porque muitos dos nossos impedimentos, das nossas limitações, das nossas frustrações, está ligado ao medo de nós continuarmos acreditando que trazemos uma potência sublime por sermos filhos de Deus. E a partir do momento que o Espírito encarnado, que traz nessa nova jornada, uma roupagem diferenciada da outra, coloca em si esta consciência, ele caminha resoluto o rumo às esferas celestiais. Eu li um livro há pouco tempo atrás, que é o Espiritismo na Arte. E o espírito de Massarrete vinha dando explicações para uma pessoa que eu entrevistava na casa, né, na casa espírita,
a respeito do que representava a arte no mundo espiritual e no plano onde ele vivia. E a pessoa perguntava assim para ele: mas Sarrete, como é que funciona a arte no seu planeta? Ele falou, funciona através do pensamento. E o que vocês gostam de ver e de sentir? Ele falou: lá nós gostamos de escutar os sons dos planetas. Quando eu li isso, eu fiquei meio confuso. Eu falei assim: caramba, quanta coisa existe nesse universo que a gente está distante de compreender e de conhecer. Muitas vezes nas nossas vidas nós valorizamos mínimas coisas, né? Quando as coisas maravilhosas estão muito próximos de nós. Qual tem sido a nossa vontade diária com relação ao nosso planejamento reencarnatório? O que a gente tem feito para se melhorar com relação àquilo que nós prometemos aos nossos maiores, aqueles espíritos que novamente assinaram as promissórias para que nós retornássemos novamente nesse mundo? O que a gente tem feito da experiência da casa espírita? O que representa para nós, André Luiz, a nossa vida? O que Emmanuel tem trazido através da sua filosofia universal para nós? E o que eu tenho aprendido com relação a tudo isso? A gente pode dizer assim: mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas medo do quê? Se Deus te ama, se nós somos filhos de Deus, se nós podemos brilhar, se nós podemos fazer o que o Cristo faz. Quando você lê lá uma mensagem do Leon Denis, que fala muito sobre a vontade, esse manancial que diz que quando o espírito vai se transformando em escala de valores evolutivos, ele vai se iluminando, os seus pensamentos se tornam diferenciados. Muitos de nós, no grau que vivenciamos aqui hoje no planeta, se nós pudéssemos entrar em contato, ou se eles lerem os nossos pensamentos, verão a confusão que existe ainda em podermos direcioná-los para uma esfera superior. Mas imaginemos nós, esses mundos que pairam acima do nosso planeta, quanta beleza existe nesse universo. Mas muitas vezes, por nós estarmos chumbados, né, muitas vezes a gente nem olha para cima, não vê que tem um dia iluminado, onde existem estrelas, a lua, né, está cheia, maravilhosa. A gente está preocupado: como é que eu faço, né, para conseguir aquele cargo? Será que eu vou ter que prejudicar o meu semelhante? Né? Ah, mas eu não perdoo, eu tenho que ser assim mesmo. Se as pessoas me atingirem, eu tenho que mostrar que eu sou superior a elas. E quando a gente coloca o nosso orgulho a serviço do nosso egoísmo, da nossa falta de temperança, é que a gente mostra que é pequeno. Como é que Jesus se mostrou grande? Como é que Jesus, né, mostrou o seu esplendor? Não foi seguindo a vontade do Pai? Através da vontade de mostrar para nós que só o amor transforma, que o perdão liberta, que a caridade redime, é que nós podemos, né, através desses 20 séculos, pensarmos: o que estamos fazendo aqui na Terra? Qual é o meu objetivo hoje? O que eu posso fazer para que esse mundo se transforme rapidamente nesse mundo regenerativo? Porque, com toda sinceridade, mundo de expiações e provas é um tanto difícil de se vivenciar. A gente pode dizer que ama reencarnar na Terra, mas quem de nós, em sã consciência, não gostaria de reencarnar no seio da família que ele já se reconciliou? Quem de nós não gostaria de estar trabalhando numa empresa onde o seu patrão fosse o seu amigo, e o seu amigo do lado de mesa também fosse o seu amigo? Quem de nós que não queria isso? Mas será que a gente tem imprimido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa força que nos empurra ao progresso? Se nós chegarmos no mundo espiritual novamente, reclamando, querendo e não produzindo, novamente nós vamos chegar como muitos espíritos têm chegado no mundo espiritual, acreditando que pelo simples fato, né, de nós frequentarmos a doutrina espírita,
já recebemos o carimbo da libertação. Lê do engano. Nós temos, através do livro do Divaldo, Tormentos da Obsessão, temos um livro do Vanderlei de Oliveira, que ele chama, tem o título assim: Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Você lê esse livro, a gente se abala. Se abala porque você descobre que não é uma asa, uma única asa, nessa presente reencarnação que vai nos libertar. O intelecto é primordial, mas sem o amor não há voo. Mas como conquistar isso? Se eu só venho por vir, se eu ainda não me propus a me transformar. E ser espírita é aqui, é na nossa casa e no dia a dia. Algumas vezes a gente escuta algumas pessoas frequentadoras da casa espírita, depois que eles escutam o evangelho de algumas outras pessoas, dizerem assim: ah, mas eu ainda não sou espírita. Somos sim. Se você veio mais de uma hora, já tem o compromisso de se transformar. Se já leu o evangelho, aí a coisa vai ficando um pouco mais difícil. Mas pelo contrário, vai ficando um pouco mais fácil. Vai ficando mais fácil, vai ficando mais saboroso. Porque aquele que renuncia, aquele que perdoa, aquele que ama, só cresce. Só descobre o potencial que tem em si. Eu pensava também na minha casa, antes de vir para cá, alguns exemplos que nós pudéssemos narrar aqui a título de ilustrar, de pessoas que venceram através da vontade férrea de servir ao Cristo, porque servir ao Cristo com vontade também traz algumas dificuldades, porque para beber, da taça do Cristo, a gente encontra algumas dificuldades. Mas pensa comigo, um homem franzininho assim, do seu 1,60 m, como o Gandhi, para libertar um país daquela dimensão, de um outro país com todo o poderio da sua época, será que foi só vontade? Ou aliado à vontade existiu disciplina, perseverança, renúncia, que são as alavancas que, unidas a nosso poder, faz com que a gente possa vencer os maiores obstáculos que a vida coloque no nosso dia a dia. Imagine agora também uma senhora muito franzininha lá da Bahia, Maria Tereza, 30% de pulmão ativo, 30% de pulmão ativo, tem que ser uma vontade férrea para impulsionar o espírito nessas condições para servir o Cristo. Você tem que ter marcado a ferro e fogo lá no seu subconsciente, em você, espírito pensante, que você quer vencer. Ela poderia renunciar e falar assim: não, preciso estar hospitalizada, que eu não tenho condições de trabalhar por Cristo, não. Mas ela fazia questão de sentar na porta com a sua cadeirinha e dizia assim: eu não posso me deitar, porque eu não sei quem vai bater na minha porta e eu posso demorar para levantar. Consciência. Aí a gente pensa também no outro espírito valoroso, lá de Matão, na região de Araras, Caibachúcio. Esse foi verdadeiramente um bandeirante. Se não fosse através da vontade, da força, da perseverança e também da renúncia, talvez nós não estivéssemos tão bem servido como a gente é hoje na doutrina espírita. Se não fosse a vontade de Kardec, há 150 anos atrás, o seu compromisso com o Cristo, o seu compromisso com as falanges, o que o acompanhava, a vontade férrea de ser diferente, de servir ao Cristo, não deixando a sua vida particular de lado, nem sua vida intelectual. Muito mais do que isso, a sua vida particular, a sua vida intelectual, foi o complemento do que é hoje a doutrina espírita. Porque as suas obras, se complementaram com a sua caridade. Aí a gente se transporta lá para Uberaba, uma terra que a gente gosta assim de coração, aquela coisa muito gostosa de se lembrar da figura do Chico. Passou na televisão, esses dias o filme novamente, falaram que colocaram até umas cenas a mais que não tinha no filme. Mas se você vê a obra toda, a caridade se confunde, com a cultura, com a escrita. Muito mais do que só falar ou só escrever doutrina, Chico Xavier, através da sua vontade férrea, fez a sua transformação, porque o Chico não era o Chico de hoje.
Ele foi um espírito que também tinha os seus porquês, as suas limitações, dadas as proporções muito menores que a nossa, mas tinha. Mas a sua vontade se sobrepôs a todos os obstáculos que a vida colocou no seu caminho, ou que ele colocou no seu caminho através da sua jornada de trabalho. E se nós formos narrarmos aqui, se nós narrarmos tantos espíritos valorosos que têm passado pelo nosso mundo, mostrando a nós que a dificuldade de quem faz somos nós, porque até ontem eu estava vendo uma reportagem, não sei se foi na Globo, e vi um rapaz pintando com um pincel na boca. Eu falei, meu Deus, como a vontade do ser humano em ser diferente é sublime. Eu falo assim, tenho 2 braços e não consigo pintar uma bola redondinha, certinha. Porque eu nunca imprimi minha vontade para isso. A pessoa está lá na cama, não tem os braços e não tem as pernas. Mas imprimiu o espírito, direcionou o seu corpo físico. Venceu as limitações. Quais são as nossas limitações? Quais são os meus porquês? Quais são os meus traumas? O que eu preciso fazer para vencer? Seria fácil se nós tivéssemos todas as respostas, né? Se nós pensarmos assim, eu vou descer lá embaixo, aqui talvez não tenha. Lá na nossa casa tem uma sala de entrevista, eu vou passar pelo mentor. Esse é o nosso pensamento algumas vezes. Eu tenho certeza que aquele mentor, seja um preto velho, seja isso, seja aquilo outro, ele vai me dar os caminhos das pedras. Mas ele dá. Ele fala, filho, perseverança. Você fala, caramba, perseverança. Ele fala para você, renúncia. De novo, a minha vida inteira é uma vida de renúncia. Ele fala para você, paciência. Você fala, caramba, eu sou paciente. Mas será que a gente verdadeiramente tem agido dessa forma no nosso dia a dia? Será que nesse planejamento que a gente coloca, que todos os anos a gente faz planejamento, queiramos ou não, a gente faz. Pode ser que a gente faça pouco planejamento com relação à nossa vida espiritual. Mas de comprar casa nova, a gente fala assim, poxa, que era tão bom se eu pudesse comprar uma casinha nova, um carrinho diferente. Fui para a praia, eu vejo que as minhas amigas têm, meus amigos, eu queria uma casinha na praia, meu Deus, me ajuda, né, meu Deus. Mas é proibido isso? Não. É lícito. Mas a gente não pode, nós não podemos nos esquecermos que tudo isso vai ficar. Que as nossas conquistas espirituais caminharão à nossa volta. Serão o passaporte no mundo espiritual. Falarão por nós. Serão as nossas conquistas. Tem uma outra obra que eu terminei de ler há pouco tempo, que chama, é do Chico Xavier, é Irmão Jacó Voltei, um livro a ser lido. Esse espírito espírita do Rio de Janeiro, ele foi extremamente rico e foi uma pessoa extremamente caridosa. Quando chegou o dia dele fazer a passagem para o mundo espiritual, ele foi auxiliado pela Bezerra, pela mãe dele, se não me engano, não, pela filha. E logo que ele chegou no mundo espiritual, ele sentiu muitas dificuldades. Porque a gente acaba muitas vezes por dirigirmos um trabalho, fazermos algumas visões daquilo que não representa a verdadeira vida espiritual. Porque esse pensamento que nós fazemos, a gente coloca à frente o orgulho, a gente não coloca à frente a humildade. O primeiro fato que marcou ele assim, logo da sua chegada no mundo espiritual, que ele vê que uma pessoa que estava ao lado dele recebe a incumbência de fazer a prece, né, e mostra uma grandeza, que ele vê a dificuldade de atravessar uma ponte, né, uma ponte onde tinha 10 pessoas que iam atravessar uma ponte. O Bezerra falou assim, todos vocês em orações, mas essa senhora não precisa. Aí ele ficou encafifado, né? Ele falou, poxa, eu fui diretor da casa espírita, eu fui doutrinador, mas eu preciso? Ele falou assim, vocês todos se mantêm em orações, a Dona Maria não precisa. Mas ele falou, por que a Dona Maria não precisa? Ele ficou pensando. E quando eles começaram a caminhar, a Dona Maria parecia um sol. Eu falei, mas de onde vem esse sol, né? A Dona Maria, ela tinha trabalhado por mais de 50 anos consecutivos em prol da criança carente, em prol da criança abandonada, em prol de servir a vontade de Deus, em prol de servir os exemplos do Cristo, de onde tivesse um abandonado, um passando fome, ou passando frio, ela colocou o seu coração a serviço do Cristo. Aí ele viu também, né, que quando chegava na colônia,
parecia que fosse aves, né, a descer ao encontro daquela senhora que ela tinha se distanciado. Ele perguntou ao Bezerra: que aves são essas? Ele falou: não são aves, são as crianças que vieram buscá-la. Será que nós, dentro da consciência que hoje a doutrina espírita tem feito nas nossas vidas, porque a doutrina espírita revolucionou a nossa vida, depois de 150 anos para cá, depois aí dos últimos 4, 5 anos, onde a televisão tem mostrado a vida após a morte na sua pujança, ainda que seja pouco, mas tem mostrado a vida após a morte. Nunca a Rede Globo falou tanto em doutrina espírita como tem falado agora. Isso tudo tem nos transformado? Tem nos preparado? A gente agora acredita naquilo que André Luiz falou, porque André Luiz falou pouquinho. Tem mais. Tem muito mais do que a gente imagina. Eu li uma obra há pouco tempo atrás, do Inácio Ferreira, da autoria do Carlos Bacelli, o psicógrafo, que o Inácio Ferreira dizia assim: a colônia onde a gente se encontra hoje, a gente está com relação à Terra 100 anos adiantado. A gente vê o bom tecnológico que a gente tem hoje, iPod, iPad, notebook, tanta coisa que a gente acaba nem, né? As mesmas câmeras, microfonia, o som mais límpido, a iluminação, quantas coisas maravilhosas que o homem, através do seu esforço, da vontade de facilitar a nossa vida física, preparando o espírito para uma conscientização maior, quanto a vontade do homem, servindo à vontade de Deus, tem feito através da saúde, da medicina, quanto a gente tem vivido mais. Mas não é só viver, também tem que colocar qualidade nessa questão de vida. Nesses anos a mais que nós vamos ficar aqui no planeta, precisamos aproveitar aquilo que foi nos deixado, que foi nos legado, porque nós somos hoje representantes da base que tem sido, estamos sendo preparados, nós todos, para que essas sementes que têm reencarnado nesse mundo através das crianças índigos, das crianças cristais, das crianças que nascem alerta, que sabem perdoar com maior facilidade, que conhecem o mundo tecnológico com maior facilidade, que compreende mais a vida, mas falta ainda o lado moral, que é o que nos compete, que nos alerta, que chacoalha os pais. As crianças de hoje chacoalham os pais, né? Eu falo isso pelas minhas filhas, eu falo isso por muitas pessoas que eu vejo, porque nós, da geração nossa, um pouquinho mais atrás, o papai e a mamãe falavam senta, a gente sentava, anda, a gente andava, fala, a gente falava. Os nossos filhos fazem tudo ao contrário. Por quê? Eu devo fazer isso? Mas por que aquilo? As crianças já falam em perispírito. Se a gente trouxer ela para a casa espírita, elas vão falar do perispírito, elas vão falar da vida após a morte, elas vão falar da reencarnação, e a gente vai ficar assim: nossa, eu não falava isso, eu cheguei agora. Chegamos porque chegamos atrasado. Mas é cansativo trazê-las para cá, domingo, sábado, tem o futebol, tem a novela, melhor para cá do que para aquelas festas, né? Que a gente sabe que as pessoas aí têm perdido filhos, filhas, parentes para as drogas. Quanto é importante nós nos prepararmos melhor para ser esse suporte. Imagina se o Emmanuel reencarnasse no nosso lar. Será que nós estaríamos preparados? Porque ele já está aqui. Você vê que engraçado, depois que o Chico Xavier desencarnou, o André Luiz nunca mais escreveu. Também está às portas de reencarnar. Quantos espíritos valorosos estão no meio de nós, nos incentivando para que a gente coloque essa potência para fora e ame intensamente os nossos semelhantes. Paramos com guerras, com desavenças, com disputas, né? Desde o tempo que o Cristo saiu lá de Jerusalém, daquela região, o pessoal briga pelo um pedaço de terra. Não resolveu nada agora. E Jesus não mandou ninguém brigar por Santo Sepulcro, por cruzadas, por riquezas. Perdoe o seu semelhante. E disse mais: dai a César o que é de César. A gente paga o imposto com a raiva, né? Fala: mas esse prefeito é tão ruim, esse governador nos lesa.
Dá a César o que é de César. Nós não vamos levar esse dinheiro. E quem estiver plantando, vai colher. E se a nossa colheita hoje, nessa presente reencarnação, tem sido de espinhos, com certeza a gente não plantou flores. Mas a gente não está aqui para dizer das coisas ruins. Quando você pega lá aquela matéria do Leon Denis e começa a ver que ele fala das maravilhas do universo, dessas camadas que se interpõem ao nosso mundo, que os espíritos fazem maravilhas, que eles produzem maravilhas nesse universo, que a vontade do Cristo, aliada aos engenheiros siderais, fez o nosso planeta, que é maravilhoso, que a gente ainda não valoriza, mas se um dia a gente for exilado, tiver nessa leva, a gente vai lembrar com uma sofreguidão muito grande, como lembra os capelinos do seu mundo. Será que a gente tem pensado nisso? O quanto é importante nós nos transformarmos? Lendo isso, lendo essa passagem que eu li antes de trazer para vocês essa mensagem, o Leon Denis faz diversas referências com relação aos mundos. Mas se nós quisermos nos aprofundarmos um pouco mais, para conhecer um pouco de outros planetas, tem lá na revista Espírita uma mensagem, umas perguntas e respostas para Mozart, que fala um pouco de Júpiter, que fala da beleza desse planeta, que fala dessa ligação desse planeta com o irmão, porque a nossa galáxia não é abandonada. Os que estão em melhores posições vêm até nós, através do seu conhecimento, da sua bondade, do seu equilíbrio, mostrar que a gente pode fazer o que eles fazem e muito mais. Tem um livro também do Flammarion, que é o livro Urânia, e tem outro que chama Narrações do Infinito. Vai lá procurar para você ver que tem mais de 300 planetas, que eles riem no bom sentido, da nossa forma infantil de se alimentar, de agir, das nossas guerras, de quanto falta para a gente crescer, da nossa incompreensão. Quando a gente assiste lá o Avatar, eu assisti esse filme Avatar, e tinha lido o livro algum tempo atrás, eu falei, caramba, as árvores andam, A gente vê isso no livro do Flammarion, eu falei, se você não está preparado para ler, você fala, isso é fantasia. Aí você assiste um Avatar, você fala, como sabemos pouco com relação ao universo. Só para ilustrar, num dos planetas que eles teve, eu não lembro que planeta que era e que galáxia que era, falava que eles tinham mais um sentido, não sei se era 7 sentido ou 6º sentido, e eles viam a eletricidade, eles usavam a eletricidade com o poder da vontade. Quanta coisa tem no universo, quanta coisa maravilhosa, quantos mundos maravilhosos, quanta coisa boa existe, que a gente ainda não aprendeu a desfrutar, porque nós estamos preocupados com a terra só. Se você quiser me seguir, o Cristo disse, deixa tudo e me segue. Ah, mas eu já compro os 10 mandamentos. Aí tem um livro do João Nunes Maia, que vem com a narrativa desse espírito, que é o Miramês. Ele fala assim, quantos séculos, eu caminho novamente ao encontro a esse meu irmão, que me chama para esse compromisso. Quanto arrependimento eu tenho de não, essa é a palavra minha, de não ter imprimido a minha vontade de me libertar daquilo que me chumbava a esse planeta. E hoje, eu busco através da caridade, sobre o espaço físico dessa pátria amada Brasil, servir ao Cristo para que eu possa novamente ter esse encontro. Então essa questão de nós fazermos a nossa parte surge em alguns momentos das nossas vidas. Quando a gente estuda lá um pouco de Leon Tolstói, ele fala a mesma coisa, eu fui contemporâneo do Cristo, mas eu não queria o Cristo, eu queria as festas mundanas, eu queria as mulheres, eu queria o dinheiro do meu pai, eu queria os desequilíbrios. Mas quando eu cheguei no mundo espiritual, que eu fui rever a minha vida, e também não é de uma hora para outra, esse rever a minha vida é muito superlativo, eu vi o quanta besteira eu tinha feito. Dizer que todos nós atiramos pedra na cruz, eu acho uma grande besteira, com toda certeza, que não dava para ter todo mundo lá naquela cidade, Mas a verdade, eu brinco assim lá na casa espírita, que a gente tem escolhido muito Barrabás. Você fala, imagina que a gente tem escolhido Barrabás. Porque muitas vezes entre caminhar com o Cristo e caminhar com o dinheiro, que o Barrabás representava o dinheiro naquela época, a gente tem caminhado mais com Barrabás, porque é mais fácil renunciar,
É mais fácil seguir a Barrabás do que renunciar a nós, espíritos que estamos caminhando. Caramba, mas eu vim aqui na casa espírita hoje para receber isso. Não. A verdade da mensagem é que nós somos poderosos. O dia que nós acertarmos aquela potência do outro lado, aquela negativa, aquele polo que nos chumbou e tem nos chumbado ao longo das reencarnações, e valorizarmos mais aquele polo iluminado, aquilo que representa verdadeiramente a essência do Espírito perante a Deus. Eu escutava numa palestra do Divaldo que, numas pesquisas, né, não sei se foi no laboratório americano, quando estavam fazendo um mapeamento do DNA, viram que o DNA brilha. Aí ele faz uma exaltação, uma explanação relacionada ao que? Mostrando para nós que nós somos filhos da luz, nós somos luzes. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas como eu sou negativo, já vai ficar escuro. Como tudo dá errado para mim. Como tudo dá certo para as outras pessoas. Mas tem que dar certo tudo nessa vida? Pode ser que não dê certo tudo nessa vida. Um mentor dizia numa mensagem lida num livro há uns dias atrás, que a pessoa reclamava assim: eu sou uma pessoa boa, só tenho feito bem nessa vida e só tenho encontrado dificuldade. Só que ela esqueceu da outra parte. Nesta vida realmente ela é uma pessoa boa, tem feito tudo de bom e tem se transformado. Mas ela se esqueceu da anterioridade, que nós somos espíritos imortais e reencarnamos lá atrás. Lá atrás é que as coisas talvez não estivessem certas. Mas aí você pode dizer, mas se as coisas estavam mais ou menos certas na outra e continuam a dar errado nessa, é sinal que você não está agindo corretamente também nessa presente reencarnação. Alguma coisa você não tem feito bem. Tem um outro detalhe que muitas vezes a gente que é espírita, nós somos espíritas, né, frequentadores da casa, a gente descobre a tal da obsessão. A gente descobre que existe obsessor. E para muitos de nós, a melhor coisa que inventaram foi o obsessor. Porque ele é como se fosse para nós um amuleto. Toda besteira que a gente faz foi o obsessor que produziu isso em nós. É o obsessor que faz. E tinha um frequentador da casa espírita que ele vivia reclamando que toda a sua vida era um sofrimento, que os obsessores o atacavam, a empresa dele não dava certo, tudo dava errado. O emprego não dava certo, a família não dava certo, o obsessor o perseguia constantemente. E isso ele veio na sessão por mais um ano, e ele com aquela vontade de saber a resposta, e perguntava aos mentores, um dia, né, eles também são normais? Vamos responder, né? Hoje a gente pode. Aí veio uma psicografia dizendo para ele, irmão, daqui do nosso lado, onde a gente se encontra, nunca vimos uma única alma, um único irmão produzindo qualquer que fosse um fenômeno para estragar a sua vida. Podemos dizer em sã consciência que infelizmente você administra mal os seus negócios e um pouco pior a sua família. Matamos a figura do obsessor. Não tem mais. Eles nos influenciam, segundo o Evangelho, muito mais do que nós imaginamos. Mas eu penso como obsessor como se fosse uma faca na nossa residência. A gente pode usar a faca para nos produzir no corte, mas não podemos usar aquela faca para produzir coisas boas. À medida que nós nos transformamos, nós fazemos como o pai da Patrícia no livro. O espírito começou a persegui-lo, depois de 3 meses falou, não, eu vou começar a te seguir, porque os seus exemplos transformou a minha vida. Temos também um exemplo do Divaldo Pereira Franco, com relação a essa perseguição, né, que algumas vezes são produzidas por alguma entidade. O Divaldo, como uma pessoa muito culta, inteligente, ele falou, vou lá no Chico, né? Vou lá no Chico, que é esse, ele me ajuda, o espírito vai embora. O espírito se manifestou, falou um bocado de coisa e falou que não ia embora não. Mas como que a gente cura isso? Como é que a gente cura uma obsessão? Eu venho no centro, tomo 8 passos e estou curado. Ajuda. Mas pode ter certeza que o Evangelho é a parte primordial. O que aconteceu? Bateu palma na casa dele, na casa do caminho, um senhor com uma criança, e colocou lá, né? Eu não lembro se era a mãe ou se era o pai. Era a mãe ou o pai? Eu não lembro se era a mãe ou se era o pai, que deixou a criança no sexo feminino ou masculino. Eu não lembro, eu vou falar que seja a mãe. O irmão dele, né, perguntou, o que a gente faz com isso?
A criança falou, não tem lugar. Aí falou, vou sentar. Vou sentar e vou pensar, o que Jesus faria? Jesus colocaria ele no seu quarto. Vou colocar no meu quarto. Trouxe a criança para dentro. No dia dos trabalhos do obsessivo, o Espírito se manifestou. Está lá no livro, é a história do Máscara de Ferro. Ele fala assim, a partir do momento que você traz a minha mãe ou meu pai, eu não lembro direito qual era a história, para a sua casa e da sua cama, eu não tenho mais motivo de te perseguir. A partir de hoje passo a ser seu amigo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Aquela pessoa que bate lá no portão da nossa casa é a chance da nossa transformação. Aquele amigo irritante no trabalho, envolvido por aquelas entidades, é a chance da nossa transformação. Mas a gente fala assim, mas eu não tive vontade nenhuma. Ó, vontade. Não tenho vontade nenhuma de conversar com aquela pessoa. Eu não tenho paciência. Eu não tenho estômago. A gente fala até isso, né? Não tenho estômago para fazer isso. Então, mais uma vez, a gente adia o nosso compromisso, a chance da reparação, da transformação, para uma nova oportunidade. Mas nós temos que pensar assim. Nós somos luzes, nós podemos fazer o que o Cristo fez. À medida que o conhecimento me esclarece, eu tenho o compromisso de colocar isso em prática. À medida que eu frequento a doutrina espírita, ela precisa frequentar a mim também. Dizia um senhor que frequentou 40 anos a doutrina espírita, ele deixou de ser espírita. Realmente, ele frequentou a doutrina espírita por 40 anos, mas a doutrina espírita não frequentou um dia ele. Porque à medida que nós entramos a esta porta, ou as portas das casas, seja grande, pequena, seja bonita ou feia, e nós aceitamos Jesus no nosso coração, não como aceito Jesus no coração, não, aceito Jesus como exemplo e vou servi-lo através dos meus exemplos, através da minha boa vontade, vou mostrar que quero me redimir, como um dia Paulo também encontrou sua estrada de Damasco e fez da estrada de Damasco a oportunidade redentora da sua vida. E quando a nossa vontade estiver no ápice, a gente vai poder dizer assim, nós vamos poder dizer assim, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. Quando nós atingirmos esse manancial de potência criadora, transformadora em nós, as cortinas do universo começarão a se abrir para nós. Nós começaremos a ver muito além daquilo que nos chumbava a esse mundo. Nós podemos acreditar assim, poxa, aqui é o melhor planeta. Acreditávamos antes, somos os únicos escolhidos. Mas é tão pouco, ainda que os nossos corpos sejam maravilhosos, lindos. Quantos milhares de anos, séculos, com a vontade dos criadores, dos espíritos responsáveis, levaram para fazer a nós. Eu fui um pouco mais feinho. Quanto tempo se levou para isso? Porque a gente acredita assim, tudo é feito com a vontade de Deus, é um passe de mágica. A Terra foi criada em 7 dias. Com 7 bilhões de anos a gente pode escrever isso. Pode escrever aí. Porque essa questão de tempo é muito relativa. Um espírito chegou no mundo espiritual e perguntou, o que representa 60 anos de trabalho na Terra? Ele falou, só para ilustrar, não é que seja isso, 6 segundos. A gente fala, caramba, eu trabalhei 60 anos, não representa nada. Estou me recordando aqui de alguns desenhos, que passam na televisão e a gente, há uns anos atrás, nunca reparou direito. Mas olha como a doutrina espírita é maravilhosa. Mostra alguns portais. Não tem uns portais que os bonequinhos vai para lá e para cá? Aquilo existe. Não é verdade? Quanta coisa existe que os médios, como um Jorge Lucas, como o Spielberg, quantos escritores, médiuns, que têm lá suas projeções astrais, que ao dormirem visitam os diversos mundos, lógico que fazem algumas confusões em sua mente. Também não temos equipamento para tanto. Quantas coisas maravilhosas. Estava vendo também, não sei se já veio aqui a Sônia Rinaldi. Ela fala sobre transcomunicação. Eu estava vendo esses dias na internet, estava pesquisando alguma coisa lá e vi. Que é maravilhoso. Se o dia puder, traz aí que você vai gostar. Ela faz um trabalho assim, ela capta imagens do mundo espiritual. Tem um livro que chama Missão Alfa 1, foi escrito por ela em 1980.
82, e não tinha acontecido ainda nem a perestroika, nem aquelas mudanças na Rússia. E ela falava do Gorbachev, que esse espírito viria ao planeta e faria isso. Eu não sei se ele estava reencarnado, que ele faria a perestroika. Falava de um espírito, Sir Bernard, que é um indiano, um cientista, acho que desencarnou há pouco tempo, fantástico. Falava da ecologia e falava da transformação. E falava da transcomunicação, que é a comunicação do futuro. Eu acredito, por aquilo que li, porque vi, que vai chegar uma época, sua mãe desencarnou, você vai lá pegar o número do plano espiritual, vai ligar e vai falar com a sua mãe lá no mundo espiritual. Se você não falar através do telefone, você vai falar através da televisão, porque da televisão já dá para ver. Os últimos trabalhos que essa Sônia Rinaldi tem feito, ela fez no hospital, onde tem pessoas que estão em coma, ela coloca um equipamento e o espírito fala através da televisão. E uma das falas, não é perfeito, mas dá para você entender que o espírito fala, eu estou aqui e não estou sentindo nada. Então existe um trabalho fantástico do mundo espiritual à nossa volta, mostrando a grandeza de Deus, mostrando a sua potência e mostrando para nós que se nós imprimirmos a nossa vontade direcionada às coisas boas, ainda que elas não aconteçam nesse instante, com certeza acontecerá mais lá na frente. Muitas vezes a gente cobiça aquele carrão bonito que está saindo agora, mas se você pensar é até besteira, porque daqui a uns 20 anos a gente vai estar com um carro que flutua. Se você esperar um pouquinho, né, aí vem ainda coisa melhor, não é verdade? Os aviões não pousam assim, não tem batido aí em prédios, não tem acontecido tragédias. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, como tem aviões militares que pousam, né, de uma outra forma diferente, vai acontecer isso. Porque isso já tem no mundo espiritual. Está tudo lá. Quem de nós se prontificou, através do estudo, da vontade, do objetivo de auxiliar os nossos semelhantes a conquistarmos mais essa tecnologia? Mas nós vivemos o século do Espírito, a era do Espírito, a era da transformação. Graças a Deus que através da televisão, através do rádio, através da mensagem falada, através da escrita, a gente tem tido assim gratas satisfações de ver que a mensagem do Cristo tem sido propagada a esse mundo afora. Graças a Deus que isso tem acontecido e nós somos contemporâneos de tudo isso. Que maravilha! Não podemos mais chegar no mundo espiritual dizendo que não sabia. Graças a Deus, que Deus continue a nos envolver, que a gente possa realmente sentir esse envolvimento e fazer da nossa vida uma vida diferenciada, seguindo os caminhos do bem, do amor e da transformação. Os nossos agradecimentos então ao Rogério, esperamos contar com você novamente em nossa casa. Agradecemos por todo esse esclarecimento, pelas reflexões que ele nos deixou com toda certeza, né? Que possamos ao longo dos nossos dias lembrar do que foi dito essa noite, porque é de grande valia todo esse conteúdo que você nos trouxe na noite de hoje, Rogério. Queremos agradecer a presença de todos, né? Esperamos contar com vocês novamente na próxima sexta-feira. E aos nossos companheiros internautas também o nosso agradecimento e boa noite a todos e que Deus esteja no coração de cada um de vós.